Oi pessoal, tudo bom? Professora Lucineire aqui com vocês para a nossa primeira videoaula de arte, ok? Então vamos lá. Dando continuidade ao conteúdo de artes, nós estamos trabalhando artes visuais, correto? Vamos relembrar um pouco do que nós já trabalhamos. Já falamos sobre os museus, sobre os valores das obras que são expostas, sobre a importância da segurança no museu justamente por conta do valor das obras. Já falamos sobre os tipos de curadoria, a curadoria de arte e a curadoria especial. O curador que organiza a vida do museu e o curador especial, que é aquele que trabalha na área jurídica, que é aquele que é indicado por um juiz para representar uma pessoa incapacitada de se autorrepresentar. Já falamos também sobre as exposições itinerantes, que são aquelas exposições que rodam o país, que rodam o mundo. Qual que é o intuito de uma exposição itinerante? Vamos relembrar. Uma exposição itinerante, o intuito dela é de que uma maior quantidade de público, uma maior quantidade de pessoas possa conhecer o que é um museu, o que tem dentro de um museu. Por quê? Porque se eu nunca fui a um museu, mas se o museu vem até a minha cidade, eu consigo conhecer o museu. E nós temos também os museus online. Lembra que eu comentei isso com vocês? O que é um museu online? É um museu que está disponível na internet, que eu posso visitar todas as obras. Tudo que eu quiser ver desse museu, ele está lá, ok? Vamos continuar. Vamos falar agora sobre a diferença entre o artista e o artesão. Ué, professora, mas o artesão também não é um artista? É, o artesão também é um artista. Só que o artesão é um artista popular. Por que ele é um artista popular? E aí eu não posso dizer que ele é um artista. O artesão é um artista popular porque ele trabalha com matérias-primas que estão ao alcance das mãos. Ele trabalha com as mãos. A arte do artesão, ele mesmo produz com materiais que estão de fácil acesso, com materiais que ele conhece e que normalmente tem disponível na região dele. E a obra do artesão, ela é feita em grande quantidade. O intuito do artesão é vender, ele trabalha, ele vive do seu trabalho. O trabalho dele é que o sustenta, tá? Olhem só, vou mostrar para vocês. Isso aqui é um modelo de um trabalho de artesanato. Isso aqui é produzido em grande quantidade. É uma lembrancinha de uma cidade. Quando você viaja para um lugar, vamos supor, para o Nordeste, por exemplo, daí você traz um barquinho, um chaveiro, de lembrança para as pessoas que você conhece. Então, essa é a obra do artesão. É uma obra de fácil acesso, é uma obra barata e que é produzida em grande quantidade. O mesmo modelo de artesanato é produzido em 200 cores, o mesmo modelo. Por quê? Porque o intuito dele é ganhar dinheiro, ele vive da sua obra. Diferente do artista, como por exemplo o artista plástico. Muitas vezes o artista plástico só é reconhecido depois que ele morre. A sua obra só ganha valor depois que ele morre. Porque a obra do artista plástico é uma obra de difícil interpretação. Na maioria das vezes a gente olha para um quadro, para uma pintura e não consegue entender o que o artista quis dizer com aquilo. Porque para a gente conseguir compreender uma obra de um artista plástico, por exemplo, a gente precisa tentar conseguir descobrir o que ele quis passar com aquela mensagem, com aquela obra, qual era a mensagem daquela obra, no que ele estava pensando, qual que era a intenção dele. E às vezes é complicado, porque às vezes a gente não consegue entender o que ele queria dizer, a gente olha e fala, nossa, mas isso é uma obra de arte, a gente não consegue compreender. Porque o artista, ele é muito sensível, ele traduz os sentimentos, a emoção dele daquele momento. E isso é quase impossível da gente descobrir só de olhar. Olha, eu vou mostrar para vocês, por exemplo, uma obra famosa do Van Gogh. É linda. E a gente olha e pensa, por que ele pintou isso? O que quis dizer isso para ele? Qual era o sentimento? A gente olha e pensa, nossa, parece só um monte de ponto amarelo, um monte de rabisco azul. Às vezes a gente não consegue entender. E algumas outras obras de arte são mais fáceis de ser compreendidas. Olhem essa obra de arte, por exemplo. É uma pintura de uma artista brasileira. E essa pintura é mais fácil da gente decifrar. Vou mostrar novamente. Prestem atenção. Ela nomeou essa pintura de Grito da Natureza. É mais fácil da gente conseguir compreender quando a gente vê o rosto da mulher, quando a gente vê as flores, quando a gente vê o verde e a gente vê no rosto dela a imagem do desespero. Com o nome da obra e a imagem, a gente consegue traduzir o que ela quis dizer. É uma obra de mais fácil compreensão.
Mas vocês conseguem perceber que, dependendo da complexidade, a gente não consegue compreender o que ele quis dizer? Porque o artista, ele traz muito de dentro de si, da emoção, ele quer transmitir o que ele está sentindo naquele momento. Agora vocês imaginem, uma obra do Van Gogh que foi pintada lá há séculos atrás. Como é que a gente vai conseguir saber o que ele estava sentindo? É complicado, né? E normalmente por isso que eles demoram tanto para ser reconhecidos. E normalmente depois que já morreram. E aí as obras tomam um valor desproporcional, assim, que a gente fala, meu Deus, como que pode custar tão caro? Enquanto a obra de um artesão, como essa aqui, por exemplo, é uma coisa simples, que agrada aos olhos, a gente quer comprar para levar de presente para todo mundo, e é barato, porque ele produz em grande escala, porque ele produz justamente para se manter, para sobreviver. Então vamos a uma definição rápida. O artesão é um artista popular que trabalha com as mãos, ele produz o trabalho dele manualmente, todo ele é manualmente. São coisas simples e baratas que estão de fácil acesso. Ele não precisa estudar para ser artesão. Normalmente ele nasce artesão. São coisas que ele tem facilidade de fazer. Já o artista plástico, por exemplo, que nós temos vários tipos de artistas. Eu estou usando o artista plástico porque é uma maneira mais simples de mostrar, por exemplo, uma pintura para vocês. Já o artista plástico, ele estudou, ele fez muitos cursos, ele tem muito conhecimento sobre arte, sobre sensibilizar através do seu trabalho. Então, é uma obra mais compenetrada, é uma obra que tem mais do que ele sente, da emoção, do pensamento. Normalmente é uma obra única, não existe várias cópias da Mona Lisa, por exemplo, é uma obra única de um valor imenso, ao contrário do artesanato, que é uma obra de valor pouco, de valor barato e que tem um monte de cópia dela, porque o intuito dele é ganhar dinheiro, diferente do artista, que o intuito dele não é ganhar dinheiro, apesar de ganharem, das obras ficarem caríssimas, né? Mas o intuito dele é sensibilizar as pessoas com a sua arte. Ficou claro? Espero que sim. Beijos para vocês.